pergunta sobre o Montiel e sobre o Esteves. O Montiel é um lateral direito argentino que pertence ao Sevilha, o Esteves é um lateral esquerdo do Vitória. Sobre Montiel, o São Paulo recebeu a sugestão de um grupo de um empresário importante em relação ao Montiel. Essa informação foi passada em primeira mão pelo Arnaldo Ribeiro. São Paulo gosta do Montiel, entende que ele seria um enorme acréscimo. Mas o Sevilha tem pedido 4,5 milhões de euros, o São Paulo não tem essa grana. E mais do que isso, o salário do Montiel gira na casa dos 700 mil reais mensais, chance de acordo muito pequena. Sobre Lucas Esteves, essa notícia surgiu ontem, mandei mensagem para o Marcelo Robalinho, que é empresário do Esteves. O Robalinho admitiu que houve uma consulta, tá? Ele escreve assim, é verdade, de fato há um interesse, o Esteves tem mais 1 ano de contrato no Vitória, a Vitória está tentando renovar a todo custo e ainda não conseguiu, e a ideia do São Paulo é ficar com o Esteves em definitivo, mas até agora não há acordo. E aí, deixa eu até mandar uma mensagem para o presidente do Vitória, vamos ver se o presidente... presidente, boa noite. Esteves, você topa vender? Não, vamos começar falando do Rato, vai ou não pro Vitória? Por que eu estou começando com essa informação para depois perguntar sobre... Vamos lá, só para vocês entenderem. Desde ontem tem muita gente cravando que o Wellington Rato será jogador do Vitória. De fato, entre São Paulo e Vitória está tudo certo. 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O negócio só não pode ser dado como certo, porque ainda não há um acordo entre o Vitória e o Wellington Rato. Pelo menos essa era a informação do início da tarde. Posso até também confirmar com o empresário dele se houve alguma atualização. Então, não dá para cravar ainda essa negociação do Wellington Rato e do Vitória. E aí, ao mesmo tempo que o São Paulo tem interesse em relação ao Esteves, vamos ver se a gente consegue alguma novidade também sobre o tema, tá? O Luiz Henrique, como é que tá o Oscar e Nicola? Dá para cravar que já vem? Luiz, ainda não dá para cravar, mas existe enorme otimismo no São Paulo. Hoje eu consultei uma pessoa bem próxima ao Júlio Casares, que é quem tocou toda a negociação, e a pessoa disse, Nicola, tá perto, falta pouco. Eu falei, o que é pouco? Né? Não posso contar, mas o que eu entendi é que são questões burocráticas. Depois até mandei mensagem para um dos sócios do Juliano Bertolucci, o Bertolucci é o empresário dele, e a resposta dessa pessoa, quer ver, Peraí. O Oscar tá perto mesmo do São Paulo, sim, bem encaminhado, tá? Então, tanto o São Paulo quanto o Bertolucci confirmam que as negociações estão nos detalhes finais. Ainda perguntei qual que vai ser o salário do Oscar, essa pessoa não quis me dar detalhes. Mas, de fato, a negociação está quente. Mesma pergunta do Ricardo Curimbaba, que foi o craque da nossa pelada da semana passada. Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida, não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. E como vai o Wendel no São Paulo que falta, Douglas? Detalhes sinais, tá? O acordo entre São Paulo e o Wendel está fechado. O Wendel, inclusive, desistiu de todas as outras negociações, pintou uma oferta do Corinthians, o Corinthians já desistiu porque, de fato, notou que o Wendel vai jogar no São Paulo. E aí as partes estavam só acertando o Moreira. O Moreira deve ser emprestado ao Porto, embora o São Paulo tenha perdido agora o Rafinha. Deixa eu até acrescentar um bastidor sobre o Rafinha. Eu fui o primeiro a falar que o Rafinha ficaria até o fim do Campeonato Paulista. Isso quem me contou foi o empresário dele. Depois o São Paulo deu todas as mostras de que topou ficar com o Rafinha até o fim da temporada, né? Até o fim do Paulista, né? Aí o Rafinha recebeu uma proposta do Curitiba até o fim da temporada. E ele tentou no São Paulo uma extensão desse vínculo, porque ele queria jogar o ano inteiro. E o São Paulo disse que não, que era até o fim do Paulista, mas que talvez fosse até melhor ele ir embora antes.
E o Rafinha, opa, mas como assim? Embora antes, porque a gente está com dificuldade financeira, a gente precisa baixar a folha, se você não se importar, a gente gostaria de rescindir, de não renovar o contrato. E aí o Rafinha ficou numa situação, vocês devem ter visto o vídeo que o Rafinha publicou, bastante emocionado, chorando, enfim, ele tinha a pretensão de continuar no São Paulo, foi do São Paulo a decisão de não renovar. Elica, dirigente do Fla, disse em entrevista que como o Oscar mudou de ideia e pode voltar para o Brasil, eles também teriam interesse no jogador, sabe de algo? Narique, uma pessoa do Bertolucci, havia me contado que a ideia da esposa do Oscar era não voltar ao Brasil. Ela pretendia retornar para a Europa, onde eles já moraram por lá na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos. E ir para os Estados Unidos era algo que agradaria demais o Oscar. Eles tentariam o green card por lá e os filhos fariam o restante da formação escolar em algum colégio lá nos Estados Unidos. Enfim, era esse o projeto. Mas aí, na semana passada, torcedores do São Paulo fizeram uma mega mobilização e começaram a bombardear com mensagens positivas, não só o Oscar, como da esposa dele. E isso acabou criando um bem-estar na esposa, no Oscar, enfim. O Lucas Moura também ligou para o Oscar, o Zubeldia conversou por 30 minutos com o jogador. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez enorme mobilização para que esse negócio acontecesse e está tudo encaminhado para que ele jogue no São Paulo. Por que eu citei no começo da conversa, no começo dessa resposta, uma pessoa que trabalha com o Bertolucci? Porque nesse contato com o Bertolucci, o Oscar havia deixado claro que se fosse voltar para o Brasil, ele jogaria ou no São Paulo ou no Flamengo. O Flamengo porque foram janelas negociando, e o São Paulo por conta da relação clube do coração dele e porque ele saiu muito mal do clube. Que jornalistas falam de Oscar de maneira snob, falando que o futebol chinês é fraco. Falavam isso do Hulk também, e ele mudou o galo de patamar. Narique, esse ponto é muito importante. Eu acho que há casos e casos, né? Tem jogador que de fato vem da China e não consegue jogar em alto nível, mas tem jogadores que se cuidam e mais do que isso, tem futebol que vem aqui e arrebentam o Hulk, é a maior prova disso. Ótima lembrança sua, gostei da mensagem. Fala para a Superbet levar o Dybala para o São Paulo. Pois Indian Giver, só para quem está chegando agora, Superbet passou a ser patrocinadora do nosso programa. Vou mandar mensagem para a galera lá. A Superbet se colocou à disposição para ajudar em algum dos reforços e não está descartada a chance de o São Paulo contar com um parceiro para o pagamento dos salários do Oscar. Isso ainda estava sendo alinhado, mas não descartaria que seja essa uma possibilidade, tá, Indian Gaver? E aí estou para te dizer que entre Dybala o Oscar está muito mais na realidade. O Dybala foi cogitado, mas o próprio São Paulo já havia descartado na semana passada. O João Vitor quer saber sobre o Messi no São Paulo, chance nenhuma. Como é que tá o Oscar, hein, Nicola? Dá para cravar que ele vem? Ainda não dá para cravar, mas tem negociações muito avançadas. O acordo deve ser sacramentado ainda durante essa semana e o fato de a família ter sido convencida foi extremamente importante. Oscar e Montiel iriam agregar demais, concordo, Júnior. Você imagina, Oscar como meio atacante, Montiel na direita e o Wendel na esquerda, o São Paulo melhoraria demais seu time principal. O problema é que o Oscar tá perto, o Wendel tá perto e o Montiel tá praticamente descartado. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O Sevilla tá pedindo na casa dos 4,5 milhões de euros e ele ganha 700 mil reais por mês. Registrar também a presença do Vanil Santos. Nicola, quem quiser contratar o Arboleda precisa negociar com o São Paulo ou com o agiota amigo dele. O Vanil tá brincando, só vale a lembrança de que o Arboleda chegou a ter no mercado uma dívida de 7 milhões e 900 mil reais. Essa dívida ela foi criada com uma série de pessoas por conta da péssima forma de gerir futebol, de gerir o dinheiro do Arboleda. O Arboleda parece gastar muito mais do que arrecada. Esse cara com 3 anos depois de se aposentar, certamente vai estar quebrado. O Givanildo está perguntando se o Galopo vai embora. Santos e São Paulo chegaram a um acordo para o empréstimo do Galopo, empréstimo de uma temporada. O negócio vai ser sacramentado assim que o Santos confirmar, assim que o Galopo aceitar a proposta do Santos, e para isso ele precisa aceitar, né? Então por enquanto não dá para cravar acordo, mas existe entre os clubes um aceite. Emerson Soares, boa noite, Nicola. Essa história de Dybala no São Paulo, sabe se é verdade? Cara, 2 fontes super importantes do São Paulo disseram que em algum momento o nome dele foi debatido internamente e morreu aí. Não há capacidade financeira, está completamente fora das condições que o São Paulo tem. Pode esquecer, sem chance, tá bom? Oscar, Lucas e Caleri, como é que foi? Com Dybala, Oscar, Lucas e Caleri seria espetacular. Mas Oscar, Lucas Moura e Caleri já é um baita ataque para a próxima temporada. Dá para imaginar o Caleri marcando muito mais gols do que atualmente. O Anderson da sofrência, o Oscar fechou mesmo, tá bem perto. O Denis Teixeira, Nicola.
o Mike do Palmeiras está na lista de negociáveis, certo? Ele não seria uma boa oportunidade para o São Paulo, que está precisando de lateral direito? Acredito que o Palmeiras não iria complicar o negócio. Gosto da ideia. Acho que se o São Paulo vai atrás do Mike, faz bom negócio. Mas o Cruzeiro já entrou na parada, o Mike dá preferência ao Palmeiras, tá? É bom que se diga isso. Só que o Mike gostaria de ter seu contrato prorrogado. Hoje o Mike ganha na casa dos... Nem é muito caro, na casa dos 350 mil, tem vínculo até dezembro de 25. Ele gostaria de que o Palmeiras repetisse os números apresentados pelo Cruzeiro com prorrogação do contrato. O Palmeiras não sinalizou disposto a fazer essa concessão. Então há um impasse em relação a essa história, tá? Pede para o Bahia levar o Luiz Gustavo de brinde. Se ele pegar o avião hoje, talvez chegue em Salvador até 2026. Na live para membros, o Edson Pinheiro estava se referindo ao Luiz Gustavo como o maior atrapalhador de contra-ataques, porque, segundo o Edson, o Luiz Gustavo é muito lento. Só uma informação ou uma observação importante, pessoal. O São Paulo tinha encaminhado a renovação de contrato com o Rafinha e desistiu na última hora. Até agora ninguém cravou a renovação de contrato do Luiz Gustavo com o São Paulo. Eu tô até checando essa história, mandei mensagem pro empresário dele e ainda não tive resposta para saber se o São Paulo cogita não renovar com o Luiz Gustavo, tá? Esse talvez seja um ponto importante para a gente debater. Estou só esperando a resposta dessa pessoa para ver se de fato o São Paulo também vai abrir mão da renovação do contrato com o Luiz Gustavo. Como já estamos no dia 22 de dezembro e até agora não há qualquer confirmação da extensão do vínculo, eu não descarto que isso esteja acontecendo. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. O que é super importante é a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.